Nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez, estarmos juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema tempo de colheita, da colheita, tempo da colheita. Que mensagem, né? Vimos ali no culto, último culto domingo passado, né? Tivemos a oportunidade de vir diante da mesa do Senhor, o que realmente representa vir na mesa do Senhor. E graças a Deus que agora nós estamos aqui novamente para um culto onde partilharemos do corpo do Senhor, onde realmente comeremos a tua carne, né, onde realmente beberemos, né, daquilo que é o seu sangue. Não somos vampiros e tampouco canibais, mas nós entendemos o que nós estamos falando. O culto de domingo foi muito esclarecedor. E eu quero apenas falar algum assunto antes, dentro, englobado daquilo que falamos no domingo, quizás alguém pode ouvir e não vai conseguir compreender alguma coisa. Eu só digo que ore ao Senhor. Ore ao Senhor, espere em Deus. Tem um louvor da harpa aí antigo, né, da era aí passada aí, fala: espera em Deus, confia nele, no seu poder, no seu amor, alguma coisa assim, né? Então, espera no Senhor, porque se há base bíblico, a base da palavra para o que nós falamos, da forma que falamos, que nós lemos na mensagem, o profeta disse: não deixe que isso faça você descer. Olhe para isso corretamente. Olhe para isso como um verdadeiro sentido. Porque as pessoas muitas vezes olham para o pão ou para o vinho no sentido material e pensam que aquilo é a única coisa que ele tem que fazer. E quando se trata do verdadeiro pão, que é a palavra, não, quando der eu vou. Quando der eu vou. No dia da ceia material, ele dá aquela consagração, é o dia orando, jejua, faz aquilo outro, colocando ênfase no quê? No literal. Por que você não faz isso todo dia? Você quer saber se a sua ênfase, o seu olhar está desfocado? É quando você vê, não, todo dia não. Aí agora só sua penitência vai ser só o mês que vem. Aí o mês que vem volta a penitência de novo. Aí ele vai jejuar, aí ele vai orar, aí ele vai se consagrar, porque hoje vai ser o dia da ceia, né? Então ele nunca subiu a era. Vamos falar no linguajar que nós entendemos. Quizás poucos que estão nos ouvindo vai entender, mas eu creio que a maioria está entendendo o que eu estou falando. Nunca subiu a era. E quando você sobe a era, você recebe uma visão da onde Deus está te levando. Não teria como Ele nos tirar de algo e nos introduzir ao mesmo. Final da era, sempre o mensageiro vem no fim da era. Então nós entendemos que a era pentecostal, a era de Laodiceia, findou-se. No final dela, o profeta entrou em cena. E aí, quando ele veio para nos tirar: sai dela, povo meu, e não seja participantes de suas imundícias. Chegou a dizer: suas mesas estão cheias de vômitos. Falando do quê? Dos rituais que assim faziam, cumpriam, colocavam a ênfase naquilo e tudo mais, e achando que aquilo era o suficiente. Nós lemos aqui, né, que no tempo de Jó, o que era suficiente? Era o sacrifício de um
inocente, o sacrifício do animalzinho. Era só isso que Deus requeria lá, amém? Era isso, era algo físico, que Deus queria que sacrificasse um animal. Por isso que Jó, ele entendeu isso, ele fazia um sacrifício para ele, para sua esposa, e fazia um sacrifício para cada filho dele também. E o que Deus lhe deu? Uma retribuição, né? Restaurando aqueles filhos que haviam perdido, né? Se perdido, e dando outros ainda para ele. Então, irmãos, o conselho que eu dou é: apenas ore ao Senhor. Nem todos vão entender toda a revelação. Sabemos que só há uma parte que vai compreender a revelação do que é o tempo em que realmente nós estamos vivendo. Discutir não é o melhor lugar e discutir não é a melhor saída. Não é através da discussão que você vai conseguir, né, ganhar a pessoa ou abrir a cabeça da pessoa para ela poder entender o tempo que nós estamos vivendo. Lembra da mensagem Cisternas Rotas? O profeta diz isso. Deixe aqueles girinos criados nas cisternas, sistemas, deixe eles lá. Eles nasceram ali, cresceram ali, são crias dali. O linguajar corriqueiro aqui não é cria dali. Então, se você pegar e tirar eles dali, daquela cisterna onde tem aquela água lamacenta, aquela água turva, onde tem girinos, onde tem cobra d'água, aranha, e jogar eles numa fonte pura, vai morrer. Vão morrer. Está lá na mensagem Cisternas Rotas. Todos aqui presentes, como os irmãos que estão através da internet, já leram essa mensagem, já escutaram e sabem disso. Está lá. Tira da cisterna e joga dentro de uma fonte de água pura, vai morrer. Vai morrer. Então, que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a compreendermos estas coisas. Vejam que a escritura desta mensagem que estamos estudando é São Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Vamos ficar de pé? Versículo 3 e 4 diz: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo transportou uma cidade santa. O diabo não se cansa. Ele lança algo para você, você o derrota, ele logo lança outro desafio para você. Aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente diferente? Ele diz: então, eu não vou fazer com que ele me obedeça, então vou oferecer algo para ele. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Está escrito. Satanás, está escrito lá que o Senhor vai dar ordem aos anjos para te guardar. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, não tente o Senhor teu Deus. O diabo pode te levantar você no pináculo do templo e fazer você tentar a Deus. Você pode estar com a verdade, mas ele vai querer fazer você cair da sua graça. Ele queria ensinar a Jesus. O diabo, na verdade, ele queria colocar a palavra à prova. Ele citou a palavra, mas ele mesmo não cria. O diabo nunca pôde crer na palavra. Ele conhece a palavra, mas ele não crê na palavra. Se ele cresce, ele se converteria. E diz: está escrito. Mas Jesus
disse: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus, o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrada me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Oh, glória! Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Oremos. Pai Santo e Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos conceder essa oportunidade e em meio à semana estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, tendo esse companheirismo em torno da palavra, deste alimento, deste pão vivo que tem descido do céu, este pão fresco, ó Deus bendito, que tem alimentado nossas almas, nos dando tudo aquilo que temos necessidade. Ó Pai, muito obrigado por ter nos guardado desde o último culto que tivemos aqui. E agora estamos aqui novamente para Te agradecer por aquilo que Tu nos concedeu, e desde já pedindo, ó Pai, rogando a Tua proteção por esses dias ainda da semana. Que Tu possa continuar nos guardando, nos livrando de todo mal e todo perigo. Tu possa continuar abrindo o nosso entendimento. E se porventura houver algo turvo em nossas mentes, ó Pai, nós cremos que o Teu grande Mestre, o Espírito Santo, é o único que pode nos revelar, é o único que pode nos mostrar, é o único que pode tirar as escamas de nossos olhos, para poder ver a Tua palavra manifestada no meio, em nosso meio, neste dia em que estamos vivendo. Nós Te damos graça, ó Pai, que nessa noite Tu possa partir o pão da vida para cada um de nós, que possamos tomar a porção deste pão que temos necessidade, que é a Tua palavra, ó Pai, alimente as nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Te damos graças, ó Pai, pela cura, pela libertação que Tu tens concedido a cada um dos nossos irmãos que temos orado, que temos colocado sentimento em nossa oração por aquela alma, por aquelas pessoas, ó Pai, e sabemos que Tu estás ouvindo as nossas orações. Se há um povo que Tu ouve, ó Pai, quando clamam a Ti, é o povo que tem o conhecimento da palavra do dia em que ele está vivendo. Isto é uma evidência de receber o Espírito Santo. Crer na palavra. Então a adoração é uma adoração perfeita, a oração é uma oração de fé, é uma oração verdadeira, que chega como um incenso de cheiro suave na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Esteja com cada um de nós aqui nesta noite, com os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Tu possas conceder a necessidade de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar. Tu és o milagre. Se estamos aqui é porque somos um milagre, aleluia. Cada um de vocês que aqui estão, como os nossos irmãos que estão aí através da internet, vocês são um milagre de Deus, aleluia, glória a Deus. Adoremos a Ele, exaltemos, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Conheci o meu parente és tu. Havia o mais próximo, mas trouxe o único que desejou viver de mim. Te agradeço. Aleluia.
restaurador da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão ali. Sim, só por ti. Sim, só por ti. Amém. Cante agora. Tu és um milagre. És um milagre. Amém. Em nossas Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Segundo de Pedro, Pedro nos diz que devemos crescer sempre na graça e no conhecimento do Senhor. Conhecimento da revelação, da palavra. Isso tem que haver um desejo sempre em conhecer o Senhor. A própria Bíblia diz: prossigamos em conhecê-lo. Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Qual é esse Senhor que precisamos conhecer? O Senhor deste tempo. O diabo vai tentar falar para você de um Senhor passado. Tentar para fazer com que você adore a Deus com uma adoração passada. E isto torna ineficaz a adoração. Se torna ineficaz. Você já imaginou Abel construindo uma arca
Você já imaginou? Eles terem que oferecer um culto a Deus, então Abel vai lá e constrói um barquinho. E diz: ó Senhor, aqui está o barquinho, e você vai salvar nós nesse barquinho, e é esse barquinho que vai cuidar de nós. Deus tinha recebido? Não tinha recebido. Porque a mensagem do barco era mais para frente, não era naquele momento. A criação da arca seria mais na frente, não era para aquele momento. O que era aquele momento era o sacrifício de um inocente, que representava o sangue de um inocente sendo derramado, para que assim nós pudéssemos ser restaurados. Nós precisamos entender isto, porque quando você compreende, leva você a pensar: qual é o tempo então que eu estou vivendo hoje? Qual é a era que estamos vivendo hoje? O que Deus requer para que nós possamos agradar a Ele hoje? Uma coisa eu posso dizer: não será preceitos de Laodiceia, não será dogmas de Laodiceia, não será ensinamentos de Laodiceia. Porque nós lemos aqui, a era de Laodiceia, a era pentecostal já se foi. Já se foi, nós estamos em um outro lugar. Se você não quiser dizer que é uma nova era, é um outro lugar. Estamos em um outro lugar. Então veja aqui. Em Lucas capítulo 9, São Lucas capítulo 9, quero falar só um pouquinho aqui para depois nós São Lucas capítulo 9, versículo 62, diz assim, ó: Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se Ele nos elevou a um nível mais alto, e nós, pelo nosso querer, ou por que alguém venha nos dizer que precisamos daquilo ainda, e aí você dá ouvido a esta pessoa, e nessa própria mensagem que estamos estudando, o tempo de colheita, o profeta diz: não importa o que o homem diga, o que o padre, o que o pastor, o que o bispo, o que o apóstolo diga. Nós lemos isso aqui, está no último culto, ou penúltimo culto. O que importa para nós é o que a palavra diz. Porque o homem, ele dá sempre o seu jeitinho, né? Ele sempre busca a encaixar a palavra com os seus propósitos. Está lá no livro das 7 eras. E nós não podemos tomar a palavra para encaixar em nossos propósitos. Nós que devemos nos encaixar na palavra. Não a palavra se encaixar em nós. Então, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, vai lá e tirou aquelas pessoas do sistema de Laodiceia. E aí eles voltam e olham para trás, como aqueles no Egito, né, no deserto, que olhavam para trás porque lá no deserto não tinha alho, não tinha cebola. Disse: olha, Moisés, você trouxe nós para nós morrer aqui. Lá pelo menos lá nós tinha alho, nós tinha cebola, e aqui não tem nada. Eles estavam olhando em coisas pequenas, irmãos, em coisas insignificantes. Eles não estavam com os olhos postos lá, no final da trajetória deles, que o final seria uma terra boa, que manava leite e mel.
que um pouquinho antes deles possuírem a terra, os espias foram lá e trouxeram a evidência daquela terra, mostrando que a terra era boa, era algo material. Hoje não é algo material, hoje é algo espiritual. Mas da mesma forma, virá as tentações no espiritual, para tirar a sua visão da terra prometida. Sempre vai te forçar você a voltar para trás, a olhar para trás. E aí eu venho aqui e digo para vocês, antes de nós seguirmos com a leitura, se você não entende, fique caladinho no seu cantinho, fale com Deus. Foi a primeira vez que, em 2007, o pastor Ailton de Jandira esteve aqui. Eu morava aqui ainda, nesse lugar que nós reunimos. E ali na cozinha, né, que era a cozinha da minha casa aqui, não aqui, né, bem ali, nós sentávamos, colocava os livros do profeta em cima da mesa e estudava. Tirava para tomar o café, ou tirava para almoçar, depois tirava a comida, colocava os livros e continuava. E assim foram 2 dias aqui. Depois terminou esses 2 dias, ele disse, agora eu vou me embora. E ele voltou para casa, para São Paulo. Ele não participou de nenhum culto, ele não foi na casa de nenhum irmão, veio aqui especificamente para conversarmos. Trouxe os livros do selo, o livro das eras, como eu tenho até hoje, conduta, ordem e doutrina, e nós sentamos e conversamos. Naquela primeira noite eu fiquei pensando, meu Deus, será que tudo isso, será que é dessa forma? Por quê? Aquilo que estava na minha mente era algo que 27 anos da minha vida eu tinha me nutrido, eu tinha me alimentado daquilo, aquilo estava impregnado em mim, eu já estava no ministério, já tinha um grupo de pessoas responsáveis no ministério, e eu fiquei aquela noite, aquilo na minha cabeça, será que isto é verdade, meu Deus? Senhor, oramos, eu e minha esposa oramos, Senhor, se isso for, tu vai clarear. No segundo dia a coisa ficou clara. Depois que clareou, irmãos, nunca mais eu quis voltar naquilo. Nunca mais. Esses dias o irmão da Paraíba me perguntou um assunto da caminhada antiga, eu disse, irmão, eu nem me lembro mais, parece, sabe como que você pega uma coisa assim e apaga da sua mente? Eu apaguei, eu não quis nem guardar aquilo. É como você pegava um computador que você quer limpar a memória de um celular, você tem que limpar para caber mais, porque senão você está muito cheio aí não entra mais nada. Então eu tive que fazer isso, tive que pegar certas coisas e apagar, e botei lá, e eu nem me lembro, nem sei o que eu posso dizer sobre isso. Uma pessoa estava pesquisando e me veio me perguntar um assunto aí, antigo. Então, irmãos, a melhor coisa que tem é você falar com Deus. A própria Bíblia aqui nos ensina isso em Atos 5, 34, é o principal, né? Mas Atos 5, 34, veja aqui olha só, quem foi o personagem dessa escritura? Atos nós sabemos quem escreveu foi Paulo. Mas o personagem de quem Paulo está falando aqui era um fariseu. Era um fariseu do grupo do Sinédrio ali. Depois da morte de Cristo e a descida do Espírito Santo e tudo, em Atos 5, os apóstolos estavam pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo. E o Sinédrio, que tinha suas polícias, seus soldados, os religiosos, então eles haviam advertido que não era para os apóstolos pregarem mais sobre Jesus dentro de Jerusalém. Eles seriam perseguidos ou mortos. Mas depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, já não restava mais medo neles. Por isso você vai encontrar que em Atos 2, eles estavam dentro de uma casa, aprisionados lá. Mas depois que o Espírito Santo entrou, como línguas repartidas, e trouxe neles algo, eles saíram daquela casa e pregaram na
ruas. Nós conhecemos a história. Então aqui em Atos capítulo 5, versículo 33, depois vocês leiam em casa, esse Atos 35, para vocês entenderem o contexto. Eu quero tirar apenas um textinho ali, para que você possa entender o recado que eu quero dar a você. Em Atos 33, ele diz assim, capítulo 5, versículo 33, diz assim: e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los, porque eles prenderam os apóstolos. E os apóstolos continuaram falando para eles. Que eles tinham derramado o sangue de Jesus Cristo. E tudo aquela coisa. Vocês leiam antes, vocês vão entender. Mas não havia medo nos apóstolos por falar a verdade. Por falar aquilo que Deus havia ungido eles para falar. Não importava o que acontecia com eles. Então, vejam só. E ouvindo eles isto, eles, os saduceus, os líderes ali do Sinédrio, se enfureciam e deliberaram matá-los. Nós vamos matar eles. Mas, levantando-se do conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que um pouco levassem para fora os apóstolos. Estavam ali presos, e eles se enfureceram e nós vamos matar. Diz, não, espera um pouquinho. Gamaliel pediu para tirar eles para fora, um pouquinho, os apóstolos ali, para eles conversarem. E aí disse aqui no 35, diz assim, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, não o Iscariotes, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, Gamaliel, falando aos líderes lá do Sinédrio, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Olha o conselho de um fariseu, Gamaliel, muito sábio, muito entendido. E ele advertiu eles, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Irmãos, isso veio muito forte comigo esses 2 dias, devido a situações aí, que a gente fica sabendo. De pessoas que não compreendem o que se é pregado, o que nós cremos, vamos falar ao linguajar. Não crê na vinda, não crê, e aí põe-se a falar mal. Tome o conselho do fariseu Gamaliel aqui, na Bíblia. Fique quietinho no seu canto. Se não é de Deus, a coisa vai desfazer. Mas se for, você vai estar em problema. Se aonde Deus nos elevou é de Deus, eu não estou falando, não estou falando se é. Para mim não é dúvida. Eu estou dizendo para um incrédulo que às vezes nos escuta e não entende. E aí põe-se a falar. Então o conselho que eu dou para você é Atos 5 ali. Fique quietinho. Deixa a gente quieta, deixa nós seguir pregando o que nós quer pregar, crendo no que nós cremos. Deixa nós quietinho. Você vai saber se nós é de Deus ou não. Um dia você vai saber. Então você ficar quietinho, ou você falar, não vai interferir em nós.
O próprio Gamaliel disse: olha, se eles forem de Deus, que não sejamos encontrados combatendo Deus. Quem vai desfazer uma obra de Deus? Quem vai tirar você da onde Deus colocou, elevou você através da revelação? Porque sistema humano nenhum nos ensinaria que estaremos fora de Laodiceia. Sistema humano nenhum seria capaz de nos elevar aqui em cima, aonde só, até que louvor, onde só as águias voam. Ninguém. Não é sistema do homem. Não foi eu que preguei isso para vocês. Não foi fulano que pregou isso para vocês. Isso é Deus, a revelação. Há um fundo, o profeta disse, se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Simples assim. Então, o conselho que nós damos é isso. Fique quietinho, não consegue compreender. Esse povo está dizendo aí que a vinda do Senhor se cumpriu. Eu não entendo, mas fique quietinho. O profeta diz assim, se você ficar bem quietinho, reverente, Deus poderá mostrar para você. Mas se você se pôr a falar contra, fica difícil. Você pisa o sangue do Senhor. Você crucifica Ele. Você crucifica Ele. Olha só, nisso que eu estou falando para vocês, nós estamos já na nona parte. Acorda. É nona parte do culto, da mensagem. Nona parte. Tempo da colheita. Então vocês vejam só. Olha o que eu vou ler aqui para vocês. Uma porção aqui. Se encaixar perfeitamente do que nós estamos falando. Diz assim, agora, o primeiro Adão saiu com Eva, porque ela foi enganada. Mas houve alguém aqui nesta Laodiceia, ela sabia diferente. Sim, Senhor, porque ela o colocou para fora de sua cama. Vai na casamento e divórcio, parágrafo 315. Casamento e divórcio, o profeta diz que tem que haver um ato. Você precisa se unir, a união invisível com Cristo, ela tem que acontecer para que possa produzir o filho palavra. Está lá, casamento e divórcio. Tem que haver um ato sexual espiritualmente falando. Mas se você coloca Cristo para fora, o profeta diz que Laodiceia colocou ele para fora da sua cama. Ela nunca poderá produzir um filho palavra. Por quê? Porque rejeitou o esposo. Sim, Senhor, porque ela o colocou para fora de sua cama, seu quarto, ele estava do lado de fora, batendo, tentando entrar, embora ela tivesse cultura, inteligência, estudo, teologia, ela estava no alto, ela estava, que coisa, não tinha necessidade de nada. O que ela precisava era de Laodiceia? De nada. Ricaçou a bastarda de bens, de nada tenho falta. Ela disse, mas não sabia que ela estava nua, miserável. Esta é a igreja que engana o próprio eleito, se for possível. Observem, ela teve poder falso. O sistema religioso hoje tem poder, mas é um poder falso. Ela tirou parte da palavra, não tirou o restante disto. Agora, irmãos, vamos cá. Vamos trazer isso para nós. Quem está tirando parte da palavra? A denominação tirou totalmente a palavra. Agora, quem está tirando parte da palavra? Duas sementes no mesmo ventre. Ali, juntinho, caminhando, juntinho. Crendo em parte da palavra só. Só o que ele falou lá atrás, esquece do que está fazendo hoje. Por quê? Porque o diabo os cegou. Os cegou. Ela tirou parte da palavra, não tirou o restante disto. Qual é a maior mentira que já foi dita?
profeta pergunta. Ela tem 99% de verdade nela. 99% de verdade nela. Se alguém dissesse, William Branham, nessa determinada data, estava lá em cima em Houston, Texas, tão bêbado o quanto ele podia estar. Isso é uma mentira. Vem. Digamos, não, ele estava em Phoenix, Arizona. Ele estava pregando para os homens cristãos de negócio. Ele pregou sobre um certo assunto. Havia tantas pessoas ali, elas ouviram até a cerca das 10h30. E às 10h30, você sabe o que ele fez? Apanhou um drink de licor e o tomou. Agora, isso está uma mentira. O restante disso era tudo verdade, vem? Isso tem que parecer exatamente com a verdade, para ser enganador. Mas nós cremos na mensagem. Olha aqui, nós estamos pregando o profeta. Nós cremos na mensagem. Será que crê mesmo? Faz muito eu li uma escritura aqui, não amemos de palavras, né? Mas de ações, de atos. Será que amamos mesmo? Ele veio para nos tirar de um sistema e nós entramos num sistema e achamos que ele está ali conosco. Quando a palavra dele vem e diz que uma vez, quando virou o sistema, o que aconteceu? A morte entrou, morreu ali mesmo. Mas nós achamos que Cristo está aqui, que Cristo está recebendo adoração. Uma adoração morta, de uma era passada. Vem, isso tem que parecer exatamente com a verdade, para ser enganador. É assim que as pessoas fazem hoje. Elas têm tanto da verdade, que elas enganariam os próprios eleitos. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. É assim que as pessoas fazem hoje. Elas têm tanto da verdade que elas enganariam os próprios eleitos. Mas uma palavra é tudo o que precisa. E eu provei isto pela Bíblia. Observem, ele nunca saiu com ela. Ela o colocou para fora, a palavra o rejeitou. Agora, esta é uma visão deplorável quando chegamos no fim. Exatamente como foi na Babilônia, o homem não queria parar em nada que ele mesmo estava tentando realizar. Eles apenas não queriam parar, como foi nos dias de Noé. Não importa o quanto Noé pregava e advertia, não fazia nenhum efeito. Nos dias quando Acabe, ele deve ter feito o seu próprio pão para mandar a si mesmo para o inferno. Isto é exato. Ele tem que fazer o seu pão para que então o elo quebre. Então isto mandará a si mesmo ao inferno. Exatamente como Acabe e Jezabel. Mas a coisa disto eles não pensavam que estavam pecando. Eles pensavam que estavam fazendo o que era certo. Eles pensavam que estavam fazendo o que era certo. Irmãos, pegue isso. Você sabe, Jesus disse, chegará um tempo quando eles até mesmo te matarão, pensando que estarão fazendo uma obra para Deus. E vem o profeta e diz da mensagem de influência: como você mata um homem? Matando sua influência. Quando nós olhamos nisso, irmãos, as pessoas pensam que está no material. Vai nos matar, aí vem pegar um revólver lá e dar um tiro, ou um facão, ou uma faca, ou um carro. Não. Influência, o profeta diz, como que se mata um homem? Matando sua influência. Pensando que estarão fazendo uma obra para Deus. Espere até este livro novo meu sair. Eles atiraram em algumas pessoas, outra noite, por dizer que era errado unir a Igreja Católica Romana com uma protestante. Deram 3 tiros no edifício, quase acertou um amigo meu. Espere até este livro entrar em circulação. Não pensam que eles estão pecando.
não pensam que eles estão pecando, eles acham que estão fazendo a coisa correta. Eles pensam que eles estão fazendo aquilo por uma causa, por Deus, não sabendo disto. Os judeus mataram Jesus pensando que estavam fazendo o que era certo, porque a doutrina de suas igrejas dizia que ele estava errado. Lhes disse que eles crucificaram o próprio pão através da qual eles estavam supostos a viver. Agora então, tantos quantos o receberam para ser sua vida eterna, eles viveram através dele, e ele lhes deu poder para se tornarem parte dele, filhos de Deus. É isto certo? Amém. Eles gostam de parras bravas, morte na sopa grossa das escolas de seus teólogos. Eles não querem Jesus o pão da vida, eles não o querem, eles o colocaram para fora de sua igreja, eles tiveram que fazer isto, não me importa o que eles façam. Você diz, você pensa que vai mudar isto, irmão Branca? Não, Senhor, mas estou falando com o eleito, aleluia! O eleito vai saber, o eleito vai ver isto. Eles o colocaram para fora, por quê? Eles apanharam sua sopa, misturada com o mundo, algumas teorias de alguma coisa, e os misturou juntos, e fizeram uma sopa teológica de seminário, e eles recusaram a farinha do profeta Elias para curar isto. Eles fizeram isso naquele dia? Elias tinha um pouco de farinha, aquela farinha era Cristo, aleluia! A farinha oferecida, tudo moído da mesma forma, cada esmeril teve que ser o mesmo para moer isto, e ele lançou aquilo ali, e aquilo curou sua enfermidade, ou a sua morte na panela. Mas hoje, eles têm morte na panela, e eles não querem a farinha de Elias, Cristo, o pão, a palavra. Não, Senhor, é heresia, eles não terão isto. Vá em frente e coma isso, e você morrerá tão certo quanto o mundo. Há veneno na panela. Eles não querem aceitar esta farinha. Não, Senhor. Em suas panelas teológicas, eles simplesmente não querem isto. Agora eles te colocarão fora disto. Eles não querem ter nada a ver contigo. Agora, a segunda Eva, pão, semente, era Pentecostes. Fez como o primeiro pão, Adão. Morreu sob os esmeris romanos, sob a perseguição, o martírio. Mas sua irmã que se tornou uma prostituta, não é isso que a Bíblia diz? Isto é certo. O que ela fez? Ela saiu diretamente para o mundo e gerou um filho. Quem pode dizer amém a isto? Amém! Apocalipse 17. A meretriz e suas filhas, não homens, mulheres. O que mulher representa na Bíblia? Igrejas. Mulheres, igrejas, os denominados. O que lhe fez uma prostituta? O que lhe fez uma prostituta? Ela rejeitou a palavra e tomou a denominação. Ela se tornou uma prostituta. O que as suas filhas fizeram? Elas eram meretrizes, que é a mesma coisa. Fez a mesma coisa, rejeitou a palavra e foi para a denominação. Suas filhas, igrejas, olhe para elas. Agora, deixe-me dizer isto em profecia. Você compreenderá? A grande confusão familiar está quase para acabar. Todos estão se juntando de volta. A velha mãe vai tomar seus filhos de volta outra vez. De qualquer modo, eles são todos os mesmos. Eles querem ser um. É tempo para a igreja e Deus, a igreja e a palavra se tornarem um. Bem aqui, porque é depois disto que ele virá. Não há um grupo assim
Não, Senhor. É para ser um grão de trigo. Agora observe a natureza. Estamos concluindo neste pensamento. Observe a natureza. Um homem planta trigo. Eles escreveram um livro. E eu creio que todos vocês lerem isto. Provavelmente, alguns de seus teólogos intitulado O Deus Silencioso. Eu acho que você pode obtê-lo. Talvez no seu livro, de onde você vende livros, livrarias, O Deus Silencioso. Disse como um infiel, disse, como pode você esperar haver um Deus que pode assentar ali em cima durante as eras negras e assistir criancinhas serem mortas com fogo, mulheres com seus cabelos longos grudados de piche e queimado, colocado um boi em um braço, colocando um boi em um braço e um no outro, e os separavam para os lados, porque eles não queriam beijar um crucifixo, e todas essas coisas assim. Diz, como poderia um Deus, se houvesse um, se sentar ali e assistir aquelas criancinhas queimarem? Vem, esta é a mente natural e carnal. Vem, veja, você sabe que o trigo, quando ele vai para o chão, ele tem que ficar ali e apodrecer. Foi isso que aquela era pentecostal teve que fazer, ficar ali e ir para o chão e morrer. Ela teve que apodrecer em ordem para trazer vida outra vez. É isto, correto? A congregação responde amém. Agora observe. E agora, esses são os meus pensamentos de conclusão. Agora, para resumir tudo isso, vamos tomar a natureza. Quantos de vocês creem que Deus trabalha paralelamente com a natureza para todas as coisas? Amém. Ele, veja, ele fez o mundo. Ele redimiu o mundo da mesma forma que ele redime um homem. Em que o homem crê, ele crê, então é batizado. Então ele é limpo pelo sangue, santificação, que era a mensagem de Wesley. Então ele é cheio com o fogo do Espírito Santo, tirando o mundo dele. E ele é preenchido com o Espírito, que é a palavra. Você crê nisto? A congregação diz amém. Agora veja, Deus vai redimir seu mundo da mesma forma. Aleluia. Quantos tem o futuro lar da noiva e do noivo na fita? Vem, eu trouxe isto ali. O Senhor me entregou e eu entrego a vocês como Ele me entregou. Veja, a primeira coisa, o mundo foi condenado. Sob a queda de Adão na palavra, a pregação de Noé trouxe justificação e Deus batizou a terra com água. Logo chegou o Filho e deixou cair o seu sangue sobre ela, para santificá-la, para reivindicá-la para os seus. Então, no desfecho final, a renovação, haverá fogo que queimará cada germe, tudo. Ele subirá a milhares de milhas de altura no ar. Então, o que acontecerá? Eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a terra passaram, e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, adornada como uma noiva para o seu, adornada como uma noiva para o seu esposo, vem descendo sobre a terra. Então Deus e o homem, a mesma coisa com Jesus. Veja, quando ele foi batizado na água e fez seus preparos, ele foi santificado para começar pelo Pai. Então ele levantou as suas mãos, e aqui desceu a pomba sobre o cordeiro. E o que Deus estava fazendo quando ele colocou a pomba ali em cima? Ele reivindicou aquela parte da vida. Aquilo era parte da terra. Jesus comeu comida como nós comemos, o pão natural. Mas agora Deus reivindica isso. Não há nada que segurará isto. A morte não pode deter isso. Disse, destrua este templo e eu o levantarei outra vez. Amém. Quando o homem e a mulher vão para Deus, completamente agora, não sobre algum fascínio, não sobre alguma emoção, mas realmente, quando a palavra e ele se tornam um, e isto é casamento, a união, quando a palavra e ele se tornam um, Deus salvou aquela pessoa, o santificou das coisas do mundo, renovou tudo do mundo para longe dele. Ou aqui deve ser removeu, né? Mas aqui, escrito no livro, está renovou. Deus não tem como renovar nada do mundo.
Deus retira, remove tudo do mundo para longe dele, com o fogo do Espírito Santo, e vive naquela pessoa, amém, refletindo a si mesmo, aquele homem perfeito ou mulher vivendo através da palavra, vem, esta é a terra limpa, ele usará a terra da mesma forma, ele a redime, amém, glória a Deus. Nós vemos até o 339. Nós vamos nos deter aqui e no próximo culto nós vamos encerrá-la. Eu creio que com a porção que nós lemos, falamos da palavra do Senhor, foi o suficiente para que nós possamos entender, compreender o tempo que nós estamos vivendo. A seriedade que Deus requer de cada um de nós e como devemos nos portar. Vamos orar neste momento. Convido os irmãos para orar conosco. Coloque diante dele o seu anseio, a sua necessidade, o seu pedido, e assim ele possa responder, pois ele está aqui dentro de cada um de nós. E quando ele ouve, mas como o profeta diz, a palavra, nos diz que assim como um pai gosta de ouvir quando um filho está em apuro e recorre a ele, assim é Deus com cada um de nós. Ele gosta de ouvir. Muitas vezes ele detém alguma coisa só para ver como você vai se portar. E quando você se porta da forma que ele esperava, ele se alegra, ele exulta, como ele exultou a Jó para próprio Satanás. Ele disse: onde tu estava? Estava andando na terra. Viste meu servo Jó? Ele é perfeito na minha presença. Então, Deus permitia situações virem na vida dele, para que ele pudesse vencer, e Deus pudesse dizer: olha, você viu como que ele é perfeito na minha presença? Não importa o que acontece, ele sempre servirá, cada dia mais e mais. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai. Aqui nós estamos, ó Deus bendito, prostrados na Tua presença, agradecidos de todo o coração por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, agradecidos pela proteção, pelas curas, pelos livramentos, pelo pão de cada dia que tens provido em nossa mesa, pelos trabalhos na qual lutamos, pelo benefício de nossas famílias. Nós Te damos graças, Senhor. Nós sabemos que somos indignos para isso, que se temos conseguido alguma coisa, alcançado algo, é porque a Tua graça foi estendida sobre cada um de nós. Teu amor foi estendido a nós. A Tua mão foi, ó Deus, estendida a cada um de nós, para que através da Tua graça, amor e mão, sermos dignos para estar na Tua presença, vendo e ouvindo o que estamos vendo e ouvindo, a palavra aberta diante de cada um de nós, entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como aqueles que estiveram também conectados conosco através da internet, colocando seus pedidos, seus anseios, suas necessidades na Tua presença neste momento. Como ministro Teu, ó Pai, eu intercedo, ó Deus bendito. Conceda-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Tu disseste em Tua palavra que tem deixado ainda um pouquinho de sofrimento para que nós pudéssemos passar aqui na terra, seja numa forma sentimental, seja numa forma material, seja no físico. Cada um tem algo por passar, ó Deus bendito, porque aquela dificuldade é para vencermos, aquela dificuldade, ó Deus, é para exercitar a fé, os músculos da fé. Por isso, ó Pai, Tu tem permitido situações virem em nossas vidas, e uma após outra,
tentações uma após outra, para que assim, ó Pai, possa se manifestar aquilo que está dentro de cada um de nós. Se queremos força, Tu nos dará algo pesado para carregar. Se queremos libertação, Tu permitirás sermos presos para isso, para que possamos trabalhar para sermos libertados. Porque tudo aquilo que temos necessidade, Tu já tem nos concebido através da Tua palavra, Pai. Está escrito. Não importa quantos Satanás possa se levantar e vir muitas vezes citar a própria palavra para nós. Ele citou para Jesus. E Jesus não discutiu. Jesus apenas disse: também está escrito. Aleluia! Que possamos entender e aprender a forma que Jesus venceu a Satanás ali. Ele estava fraco. Ele não havia comido por dias. Ó Deus bendito, e Satanás veio para tentar. Muitas vezes é assim na vida de cada um de nós. Ele espera o momento máximo de fraqueza para vir nos tentar. Mas ó Deus bendito, assim como Tu nos entregaste aquela mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, que mensagem poderosa é aquela, na qual o Teu profeta mensageiro nos diz que todos os armamentos que necessitaríamos, Tu já nos deste. Está em nossas mãos. Nós precisamos usar, tomar isso como propriedade. Por isso o Teu profeta disse que quando nós reconhecêssemos a nossa posição, o rapto aconteceria. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos aonde devemos estar, como e onde devemos estar posicionados, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por esta parte da semana que Tu nos concedeste. E ainda estamos aqui, ó Pai, labutando, com gratidão em nossos corações por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e por tudo que Tu has de fazer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda cada um dos Teus filhos, cada uma das fraquezas deles, cada uma das minhas fraquezas, ó Pai, que Tu possa nos dar força para vencer. Nós, com gratidão em nossos corações, agradecemos pelaqueles na qual a gente temos orado, muitas vezes no particular, citando os nomes e orando a Deus, colocando nossas petições na Tua presença, e podemos ver cada um deles saindo do outro lado, pois Tu tens ouvido as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos todas estas bênçãos, ó Pai. Agora, ó Pai Jesus, despedimos-nos não da Tua presença, mas apenas deste momento aqui, em que podemos estar juntos, reunidos, juntos como águias, para alimentar de carne fresca. As águias se juntam para se alimentarem apenas. E agora, ó Pai, cada um de nós estaremos retornando para os nossos lares, estaremos retornando, ó Pai, para os voos, voando. Ó Deus bendito, se porventura tivermos que enfrentar as tempestades, não vamos lutar com tempestade. Tu nos ensinaste através da palavra que a águia não luta com a tempestade, ela apenas voa, ela bate suas asas. Batamos nossas asas e subamos acima das nuvens, aonde estaremos mais próximo do nosso Salvador Redentor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, possa selar a Tua palavra nos corações dos Teus filhos. Não palavra do homem, não o ensinamento do homem, mas somente a Tua palavra seja selada em nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. O pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra tê-los, cada um de vocês aqui conosco. Assim nós nos unimos, com forças, e assim nós podemos, como o profeta diz, estar na estrutura
da ovelha, né? Está na estrutura da ovelha. Tempos de calor se juntarem para refrescar umas às outras. Tempo de frio, o que é que elas fazem? Se ajuntam também para aquecer umas às outras. Então agradecemos, né, de coração mesmo a audiência de cada um de vocês aí, que lutam, né? Os irmãos às vezes dão diferenças de horários. Às vezes aqui mesmo em Jandira, quando eles começam o culto lá aqui, 6 horas da tarde ainda, tem gente saindo do trabalho. Às vezes a gente está até no trabalho, na rua ainda, aí começa o culto lá. Por isso que às vezes nós entramos um pouquinho mais tarde, por causa dos nossos horários aqui, né? E como agora mesmo são 8h45, já são 15 para as 10 em São Paulo, né? Então Deus abençoe os irmãos que sempre nos honram com a presença de cada um de vocês aqui conosco, né? Receba toda a nossa gratidão de coração mesmo. Estiveram conectados conosco nosso irmão Dionísio Rodrigues, de Ji-Paraná, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, de Jandira, ali em São Paulo, né? Irmão Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo. Irmão Marlúcio dos Santos, Eloaquenara, Alto Paraíso. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmã Mari Lúcia, de Jandira, São Paulo também. Irmã Luziane Nunes, Piauí. Deus abençoe a irmã Luziane. Irmã Meire, Jandira, São Paulo. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmão Rodney Antônio. Nós tivemos várias conexões aqui, como temos 14 conexões, temos mais gente aí conectados, mas não conseguimos saber, né, os nomes, a não ser quando a pessoa comenta alguma coisa no chat. Mas muitos assistem pela televisão, então não dá para ficar comentando, né? Então Deus abençoe a todos que mesmo assim, sem conseguir comunicar, suas audiências estiveram aí do outro lado, nos assistindo, nos ajudando, né, adorando ao Senhor juntamente conosco. Deus continue vos abençoando grandemente, né? Tenhamos ainda um restante de uma semana abençoada, guardados e protegidos pelo Espírito Santo. Vamos agradecer com louvor e após o louvor estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Está perto da minha redenção, acabará toda carga e tribulação. Só um pouco de tempo e hei de subir, serei transformado e não mais sofrerei. Há um clamor em minha alma, nem poderá me livrar desta casa de angústia, desse corpo imortal. Glória a Jesus Cristo, que vitória me deu e para mim morada preparou. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé, com novo corpo lhes abraçarei. Não é feita por mãos essa habitação, cada parte dela é o assim diz o Senhor. É corpo criado da palavra de Deus,
e me diz: filho, suba aqui. Venha até mim, toma tua herança. Continue lutando, tua é a adoção. Não te detenhas até tua perfeição. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Receberei minha libertação deste corpo de pecado e aflição. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Cantarei sublime graça com meus irmãos na fé. Com novo corpo lhes abraçarei. Receberei, 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 receberei. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.